Amigo vascaíno, a quinta-feira já começou fervendo em São Januário e a situação é cada vez mais alarmante. O Vasco da Gama vive dias conturbados e o torcedor já não sabe se indigna mais com os resultados dentro de campo ou com o caos instaurado nos bastidores do clube. A diretoria prometeu reforços, falou em reformulação, mas até agora o que chega à colina é mais decepção do que solução. A começar por uma bomba que estourou nas últimas horas. Um contrato no clube pode alcançar a marca absurda de 6 milhões e 600 mil reais. Isso mesmo, 6 milhões e 600 mil. E não estamos falando de um craque nem de um jovem promissor. Estamos falando de um jogador que já nem está mais em campo, mas que deixou para trás uma fatura pesada. E enquanto o torcedor segue cobrando reforços, o Vasco empaca em contratações por falta de dinheiro. A pergunta que ecoa é: o clube realmente está sem dinheiro ou está gastando mal? O pouco que tem o técnico Fernando Diniz em coletiva foi muito claro: o elenco é fraco. Fraco mesmo. Limitado tecnicamente, com um sistema defensivo frágil, meio-campo sem criatividade e um ataque que não mete medo em ninguém. Diniz citou com todas as letras que quando precisa mudar o jogo olha para o banco e encontra Alex Teixeira, Benjamin Garré e Lindel Augusto como opções. E com todo respeito, como é que um treinador vai virar um jogo com esse trio? Não tem como. O elenco é curto, o elenco é fraco e o elenco está desorganizado. E não é só isso. Nos bastidores o burburinho é que o Vasco tentou nomes interessantes, nomes que realmente poderiam mudar o patamar do time, mas parou sempre no mesmo ponto: dinheiro. O canal Podcast Cruz Maltino revelou que há uma proposta na mesa por um ponta com menos de 26 anos que já defende a sua seleção nacional. A negociação, segundo eles, está sendo conduzida pelo diretor executivo Admar Lopes, mas tudo ainda no campo da especulação. O próprio Diniz já deixou claro que está difícil contratar, que há uma escassez brutal de recursos financeiros e que o clube só vai conseguir trazer alguém se arriscar, e arriscar muito. Um dos nomes que o Vasco tentou e que o Diniz até citou foi o do colombiano Marino Inestrosa, ponta que atua tanto pela direita quanto pela esquerda, jogador que se destacou no Atlético Nacional com 5 gols e 7 assistências em 27 partidas na temporada. O cara é bom de bola, cria do América de Cali, passou pelo Palmeiras na base e hoje é um dos destaques do futebol colombiano. Mas o problema é que o clube pediu 12 milhões de euros para liberar o atleta. 12 milhões. É muita grana para a realidade atual do Vasco. Botafogo e Fluminense também estão de olho, mas o Cruz Maltino sequer conseguiu avançar na negociação. E não para por aí. O Vasco também tentou o uruguaio Brian Rodrigues do América do México, mas o clube mexicano jogou os valores lá em cima. Novamente o Vasco recuou. A tentativa de trazer Henrique Triverio, atacante argentino de 36 anos que também atua como meia, não foi para frente por outro motivo. Apesar do jogador ter sido indicado pelo próprio Diniz, a diretoria simplesmente vetou a chegada do atleta, alegando que ele não tem o perfil desejado. Detalhe: Triverio acabou indo de graça para o futebol argentino. A custo zero. Sem custo algum. Ou seja, não era por falta de dinheiro. Era por birra, vaidade ou algum critério que sinceramente ninguém entende. O que fica claro é que o técnico pede jogador e a diretoria não atende. A gestão parece perdida, sem convicção, e enquanto isso o elenco segue sendo um dos mais limitados da Série A. Os números não mentem. O Vasco vem colecionando derrotas, atuações apáticas e nem a volta de nomes como Coutinho trouxe impacto técnico. Aliás, Coutinho também é parte da polêmica. Salário acima de 1,5 milhão de reais para um jogador que, sejamos sinceros, só teve uma atuação de destaque contra o São Paulo. Depois disso, mais presença no departamento médico do que no gramado. E agora entra a parte mais grave dessa história toda. Uma denúncia pesada feita publicamente, escancarando o que muitos torcedores já suspeitavam. Edmundo, ídolo do clube que esteve ao lado dessa atual gestão, soltou o verbo. Em uma live ele pediu publicamente o impeachment do presidente Pedrinho, alegando a administração temerária. E não ficou só nisso. Edmundo revelou que a contratação de Thiago Mendes foi uma exigência do empresário de Léo Jardim para que o goleiro renovasse contrato. Isso mesmo. Uma espécie de pacote: renova com o goleiro, mas tem que contratar também o volante. E para piorar, o jogador de 33 anos ainda não tem condição física de jogar. Se isso não é motivo para acender o alerta máximo, eu não sei mais o que é.
O Vasco aceitando exigência de empresário montando elenco por conveniência e não por necessidade. E mais salários altíssimos para jogadores que pouco ou nada entregam em campo. O próprio Edmundo revelou que Alex Teixeira e Souza tinham salários de R$350 mil por mês. O contrato de Alex Teixeira, por exemplo, foi de 1 ano e meio, custando aos cofres do clube cerca de R$6.600.000. O de Souza, mesmo com a rescisão, gerou um impacto de aproximadamente R$4 milhões. Ou seja, só esses dois jogadores somam mais de R$10 milhões. E aí a diretoria diz que não tem dinheiro para contratar um atacante. Essa incoerência deixa qualquer torcedor maluco. Se há caixa para pagar tudo isso para jogadores que não rendem, por que não há verba para trazer reforços que o técnico pede? A verdade é que o Vasco está mal administrado. A vaidade impera no clube. A diretoria não ouve o técnico, não segue critérios técnicos, toma decisões baseadas em interesses que não ficam claros para ninguém. E o resultado disso é um time desorganizado, um elenco desmotivado e um vestiário sem comando. João Vitor, por exemplo, virou símbolo dessa bagunça. Reclamando, batendo de frente, desrespeitando o clube, zombando de colegas. A impressão que passa é que cada jogador faz o que quer porque sente que o clube está largado. E quando o comando é frouxo, o reflexo vem em campo. A instabilidade é visível. O ambiente parece tóxico, pesado, e nem mesmo Fernando Diniz parece estar conseguindo reverter esse cenário. Aliás, Diniz vem insistindo em nomes que já se mostraram sem capacidade de dar resposta. E ao mesmo tempo, quando ele tenta buscar reforços, quando ele aponta nomes com potencial, esbarra na resistência da diretoria ou na falta de verba. Alan Lescano, jovem meia de 23 anos do Argentino Juniors, outro nome interessante que o Vasco sondou, também não veio. O motivo, mais uma vez, valores elevados demais para o que o clube pode pagar. Na temporada atual, Lescano tem 3 gols e 4 assistências. Na anterior foram 12 gols. Um jogador em ascensão. Mas o Vasco nem passou da primeira conversa. E tudo isso acontece enquanto a diretoria segue batendo cabeça, fazendo promessas que não consegue cumprir e gerando mais dúvidas do que soluções. O torcedor já está cansado. Já não compra mais o discurso bonito. Quer atitude. Quer resultado. E principalmente quer respeito. Porque o que está sendo feito com o Vasco é um desrespeito à sua grandeza, à sua história e à sua torcida. Enquanto isso, seguimos vendo jogadores sendo contratados por influência de terceiros, salários milionários sendo pagos para quem não entra em campo e reforços que poderiam mudar o time sendo rejeitados por birra, por vaidade ou por pura incompetência. O cenário é desolador. E não adianta só pedir paciência ao torcedor. O torcedor está fazendo sua parte. Comparece, apoia, grita, cobra. Quem não está fazendo sua parte é quem comanda. E essa diretoria precisa urgentemente olhar para dentro e entender que a gestão de um clube como o Vasco exige mais do que vaidade. Exige responsabilidade, competência e, acima de tudo, compromisso com a instituição. E se não mudar rápido, meu amigo, o buraco só vai aumentar. Porque do jeito que está, o Vasco segue sendo um clube enorme, mas afundado em decisões pequenas, conduzido por mãos despreparadas e refém de um modelo de gestão que não respeita nem o treinador e muito menos o torcedor. E é nesse clima de completa insegurança e desorganização que o Vasco da Gama vai tentando tocar a temporada. O torcedor olha para o time, olha para a tabela, olha para os bastidores e sente o peso da incerteza. A sensação é de que ninguém está realmente no controle, de que o clube está sendo gerido no improviso, no empurrão, na base do "vamos ver no que dá". E o pior é que o tempo passa, o calendário avança e os problemas só aumentam. É inacreditável como o Vasco parece repetir os mesmos erros temporada após temporada. São apostas erradas, contratações sem critério, jogadores chegando mais por amizade ou influência do que por qualidade técnica. E tudo isso com o clube vendendo a imagem de que está fazendo um trabalho estruturado. Que estrutura é essa que recusa um reforço indicado pelo próprio treinador porque não tem o perfil? Desde quando o Vasco está em condição de luxo para ficar escolhendo o perfil de jogador, o clube não está disputando o título, não está brigando lá em cima, está lutando contra o rebaixamento e recusando o jogador de graça. Esse tipo de decisão mostra o quanto o departamento de futebol está completamente perdido. A diretoria diz que não tem dinheiro, mas vive fazendo escolhas que não batem com essa realidade.
Paga salários astronômicos para medalhões sem entrega, aceita exigências absurdas de empresários e quando tem a chance de trazer alguém que pode ajudar de forma barata, fecha a porta na cara do treinador. A cada dia que passa fica mais claro que o técnico tem pouco ou nenhum poder na montagem do elenco. E aí a cobrança cai toda sobre ele. Quando o time não joga bem é ele quem leva a pancada. Mas como cobrar resultado de quem não tem as ferramentas mínimas para trabalhar? Imagina você no lugar do Fernando Diniz. O cara assume o time num momento de extrema dificuldade, olha para o elenco e vê um grupo limitado, mal montado, desequilibrado. Pede reforços, sugere nomes, mas a diretoria não atende. Em alguns casos diz que não tem dinheiro. Em outros diz que o jogador não se encaixa no perfil. Enquanto isso, o time vai para campo com peças improvisadas, jogadores em má fase e opções fraquíssimas no banco. E aí, quando o resultado não vem, é ele que é vaiado, é ele que tem o nome cantado em tom de protesto, é ele que é pressionado. E é exatamente essa falta de alinhamento interno que deixa o Vasco cada vez mais vulnerável. O elenco não confia na diretoria, a diretoria não confia no treinador e o treinador já não sabe mais em quem confiar. Essa ruptura dentro do clube contamina tudo. O ambiente de vestiário vira um caos, os jogadores percebem a bagunça e a hierarquia desaparece. Cada um começa a pensar no seu, começa a agir por conta própria e o coletivo vai pelo ralo. E é exatamente isso que está acontecendo hoje com o Vasco. Um exemplo claro é o que a gente viu nas últimas semanas com alguns atletas do elenco. Jogadores como João Vitor demonstrando posturas completamente fora de sintonia com a instituição. Atitudes de desdém, reclamações públicas, confronto com a torcida. Isso é reflexo direto da ausência de comando. Quando o jogador percebe que a diretoria não tem pulso, que o treinador está isolado e que tudo é decidido nos bastidores por empresários, ele se sente maior do que o clube. E isso é gravíssimo. Um clube do tamanho do Vasco jamais pode ser conduzido dessa maneira. Quando o jogador começa a mandar mais do que o técnico, mais do que o diretor, mais do que o presidente, a estrutura rui. E é exatamente nesse ponto que o Vasco se encontra hoje. O clube virou refém de acordos obscuros, de vaidades internas, de jogos políticos. A bola, que deveria ser a prioridade, ficou em segundo plano. E a torcida mais uma vez paga a conta. É doloroso ver o Vasco nessa situação. O clube que revelou tantos craques, que protagonizou tantos momentos históricos no futebol brasileiro, hoje está enfiado em uma crise profunda, sem perspectiva, sem planejamento e com um time que mal consegue competir em alto nível. E tudo isso porque as decisões são tomadas sem critério. A gestão é fraca, a comunicação é confusa e a execução é desastrosa. E se a gente for olhar para os nomes que o Vasco sondou recentemente, a frustração só aumenta. Marina Inestrosa, Brian Rodrigues, Alan Lescano, jogadores jovens talentosos com potencial de revenda que poderiam elevar o nível técnico da equipe. Mas todos ficaram só na especulação. Nenhum deles veio. Em todos os casos o Vasco esbarrou nos mesmos obstáculos: falta de dinheiro, falta de organização ou falta de vontade política para concretizar os negócios. Enquanto isso, o time segue sendo formado por apostas de baixo impacto, veteranos sem ritmo e promessas que não engrenam. E aí, quando surge a chance de trazer alguém experiente com boas estatísticas recentes e que chegaria de graça como Henrique Triverio, a diretoria ignora o pedido do treinador e veta a contratação. Qual é o critério? Quem está decidindo essas coisas dentro do clube? Porque se o próprio treinador está apontando o nome, mesmo assim a diretoria recusa, então quem está mandando? Qual é a estratégia por trás dessas decisões? Se não bastasse tudo isso, ainda vem à tona a história do Thiago Mendes, que escancara de vez a fragilidade da atual gestão. Um jogador que chegou ao Vasco por exigência de empresário como moeda de troca para a renovação de outro atleta. Isso é inadmissível. Um clube da grandeza do Vasco jamais pode se submeter a esse tipo de acordo. Isso mostra que não há critério técnico, não há planejamento, só há improviso. E o resultado é esse que a gente vê: um elenco mal montado, um time sem padrão e um vestiário completamente perdido. E a cereja do bolo vem com a denúncia feita pelo Edmundo. Quando um ex-jogador do peso dele, com história no clube, com ligação direta com essa gestão, vem a público pedir impeachment do presidente, é porque o negócio realmente passou do limite. Edmundo citou salários absurdos, contratos mal feitos, jogadores que chegaram por influência de terceiros e não por necessidade do time. Isso é gravíssimo. É um alerta máximo para todos os vascaínos.
Porque não estamos falando de uma fase técnica apenas. Estamos falando de uma crise estrutural. O clube está sendo mal gerido em todas as esferas. As finanças estão descontroladas, o departamento de futebol está enfraquecido e o ambiente político é de guerra. E nesse cenário é impossível o time render dentro de campo. O Vasco precisa urgentemente de uma mudança profunda. Não é só trocar treinador. Não é só trazer 2 ou 3 reforços. É mudar a forma de pensar o clube. O Vasco precisa de um projeto de verdade com pessoas capacitadas comprometidas com o futebol e com a instituição. Chega de vaidade. Chega de decisões tomadas por ego. Chega de empresário mandando no clube. O Vasco precisa se reestruturar, olhar para dentro, entender suas limitações e trabalhar com profissionalismo. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar vendo o time patinar, a torcida se frustrar e o clube afundar cada vez mais. O torcedor está cansado de discurso. Está cansado de promessa. O torcedor quer atitude. Quer ver o Vasco sendo tratado com a grandeza que ele merece. O que está acontecendo hoje é uma vergonha. É um desrespeito com a história do clube. E se nada for feito com urgência, se a gestão seguir nessa toada, o futuro do Vasco será ainda mais doloroso do que o presente. A questão aqui não é só de resultados. É de dignidade. De respeito à camisa. De colocar o Vasco de volta no lugar que ele nunca deveria ter saído. Mas para isso acontecer, quem comanda o clube precisa entender que o futebol é prioridade. Precisa ouvir o treinador, valorizar a base, montar um elenco competitivo e deixar de lado os acordos de bastidor. O Vasco não pode mais ser joguete na mão de empresário. Não pode mais viver de promessas vazias. É hora de agir. Antes que seja tarde demais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um novo burburinho começa a circular pelos bastidores do futebol brasileiro, e ele tem como protagonista o ex-jogador do Vasco da Gama, Léo Pelé. Em declarações recentes, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais e fóruns esportivos, o defensor rompeu o silêncio e não poupou críticas ao clube de São Januário. Ainda que não tenha dado entrevista formal a grandes veículos, fontes próximas ao atleta revelam que o tom adotado por Léo Pelé foi surpreendentemente duro, dando a entender que sua passagem pelo clube não deixou boas lembranças. Segundo pessoas próximas ao jogador, que hoje está fora dos holofotes, Léo teria classificado sua experiência no Vasco como frustrante e desgastante, criticando duramente a estrutura do clube, a gestão e até o ambiente interno. Há quem diga que o jogador chegou a comentar que se sentiu abandonado durante sua passagem, sem respaldo da diretoria e, em certos momentos, até do próprio elenco. A insatisfação teria começado já nos primeiros meses de contrato, agravando-se com a falta de oportunidades em campo e a pressão da torcida. Essas declarações, que ainda não foram oficialmente confirmadas, já começam a repercutir entre torcedores e analistas esportivos. Há quem veja as críticas como uma forma de desabafo tardio, motivado por mágoas pessoais. Outros, no entanto, acreditam que o relato de Léo Pelé pode levantar uma discussão mais ampla sobre a realidade vivida por alguns atletas nos bastidores do futebol nacional, principalmente em clubes tradicionais que atravessam momentos instáveis, como é o caso do Vasco. O clube, até o momento, não se pronunciou sobre as falas do ex-jogador, mas a tendência é que o tema ganhe mais corpo nos próximos dias. Fontes dentro de São Januário afirmam que a diretoria ficou surpresa com o tom das críticas, já que, publicamente, nunca houve indícios de atrito entre Léo Pelé e o clube durante sua curta passagem. Se o objetivo era apenas colocar um ponto final em uma história mal resolvida ou se há mais por trás dessas palavras, só o tempo dirá. Por ora, o rumor está lançado, e a torcida, como sempre, está atenta. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.